Salve Masters! Hoje, nesse vídeo, nós vamos falar que você não precisa aumentar sua mão, você não precisa de mais contratos. Você precisa primeiro de resultado. Então, quem não consegue ganhar com um contratinho, jamais vai conseguir ganhar com 2, com 5, com 10 ou com 20. Esquece. Isso é uma lenda. Isso é uma narrativa falsa criada pela internet. Tá? Mas também tem uma coisa no seu cérebro que faz com que você acredite nisso. É quando você olha para o preço médio e acha que o preço médio pode resolver a sua falta de competência para operar. E isso aí é a desgraça de muitos traders. Fica aqui nesse vídeo, que ele é um vídeo que todo day trader precisa entender. Assiste até o final, que eu te garanto que você vai mudar a sua forma de raciocinar. Beleza? Antes de eu começar, é claro, gostaria muito que você me ajudasse com o seu like. Vai distribuir mais esse vídeo. E outra coisa, tá chegando aqui na Master, ou já chegou e esqueceu de se inscrever no nosso canal? Aproveita um segundinho, se inscreve agora no nosso canal. Clica aí no sininho, abre a caixinha, marca para receber todas as notificações da Master, que todo dia tem vídeo, tem live, tem conteúdo importante para você. Sabe aquele amigão seu que está lá contando papo, que está ganhando um dinheirão no trader, mas que você sabe que ele está perdendo? Tem muitos, hein? Compartilha essa live com ele, que é importantíssimo ele entender o conteúdo dessa live, não, desse vídeo aqui, né? Porque está gravado. Valeu? Vamos começar? Vamos começar. Então vamos lá. Primeira coisa, hoje eu vou falar com vocês talvez da maior ilusão do day trade. Criado aí na internet, né? Uma mentira aí que destrói contas de day traders há anos, que é o seguinte, talvez você, nesse exato momento, né, você esteja preso no que eu vou falar aqui agora, hein? É uma crença perigosa, tá? Que é o problema do resultado e a quantidade de contratos, né? Por quê? Porque a maioria dos traders, iniciantes principalmente, mas estou falando de traders que às vezes está aí numa jornada longa, de alguns anos e está fazendo isso, né? Sempre que conversam comigo tem aquela história, não, você ganha mais dinheiro que você tem mais contratos. Isso é mentira. Isso é uma tremenda mentira, tá? Por quê? Né? Principalmente aquele novato lá que está falando assim, eu tenho só um contratinho para operar, eu tenho que estopar. Se eu tivesse 2 ou 5, eu podia fazer um médio. Se você perde com 1, você vai perder em dobro com 2 e você vai perder 5 vezes mais com 5. Por quê? Porque não é isso que define se você é um bom trader ou não. Tá? Eu tenho um contratinho só, mas eu fico estopando curto, porque você não sabe operar. Porque stop curto é só para quem faz scalping, só para quem está lendo fluxo de ordens. Para quem está operando certinho, não existe stop curto. Por quê? Porque você pode até aguentar um balanço, se você sabe o que você está fazendo e se você está na direção certa. Vou dar o exemplo da sala Quantum. Se o Sonic está numa direção inclinado e você entra errado, você pode até aguentar o balanço. Porque logo vai corrigir isso aí. Tá? Agora, se você não sabe operar, se você está enfrentando o mercado, se te der mais contratos, você vai quebrar. Então, não é a quantidade de contratos que vai fazer a diferença na sua vida de jeito nenhum. Tá? Por quê? Porque senão era fácil. Quem tem muito capital ganharia muito dinheiro. Né? Mas isso aí é uma tremenda de uma ilusão, tá? E existe uma lógica que ninguém gosta de ouvir, né? E é o seguinte, a gente pode usar matemática simples para isso, tá? Imagine que você opera com um mini, e no final do mês você perdeu R$1.000. Qual que foi o problema? Foi a quantidade de contratos? Óbvio que não, né? Foi as suas tomadas de decisões, tá? Foi a sua leitura errada. Foi a sua ansiedade, que executou antes as ordens? Ou foi o seu medo, que não conseguiu estopar, né, parte ali do seu cérebro primitivo? Tá? Foi o seu gerenciamento de risco, que foi ruim? Foi a sua disciplina, que não existiu? Agora imagina se você multiplica isso por 10, põe 10 contratos. Todos esses erros vão continuar. A leitura vai ser a mesma. A ansiedade vai ser a mesma. A impulsividade vai ser a mesma. E o resultado vai ser diferente por quê? Não vai ser diferente, vai ser 10 vezes pior. Tá? Não tem como mudar isso. Se você não mudar
a sua forma de entender o mercado, aumentar seu conhecimento, aumentar sua disciplina, entender como que o mercado se comporta em cada janela operacional, quais que são os drivers motivadores em cada janela operacional, quais são os contextos que mudam a direção do preço. Não é a quantidade de contrato que vai resolver sua vida de jeito nenhum. Vai piorar, te garanto. Se você aumentar a mão, vai piorar. Tá? E o que é mais perigoso de tudo? O tal do preço médio, né? Muitos traders usam preço médio como se fosse estratégia. Tem salas aí, né? Tem copy trades usando isso aí como estratégia. Vai funcionar, hein? Nos dias mais laterais. No dia que pegar tendência, você vai devolver tudo que você ganhou e 5, 6 vezes mais. Tá? Na maioria das vezes, não passa de uma tentativa desesperada de salvar uma decisão que você tomou errada. Tá? Se o mercado está caindo, você está comprando mais. Caiu de novo, compra mais ainda. Chega uma hora, você está numa posição gigante, tá? O cenário não melhorou, o que vai acontecer? Você vai quebrar. Por quê? Porque o seu seu ego, não aceita admitir que você estava errado. Tá? Isso é um problema mental que tem que ser corrigido, porque traders profissionais não podem ter ego. Quem tem ego, normalmente custa caro ter ego. E trader profissional não gasta dinheiro com ego. Ele quer ganhar dinheiro. É diferente. Tá? E quando você entra nessa rua errada aí do preço médio, você acaba acelerando o carro. E aí não tem como engatar ré. E aí vai até quebrar a conta. Vai até quebrar a sua conta, né? Por quê? Porque a maioria dos traders, principalmente os que não estão preparados de verdade, né? Que acreditam em coisas simples que estão aí fora, tá? Eles fazem o quê? Eles aceleram justamente na hora que eles têm que brecar. Preço médio sem contexto é apenas uma forma acelerada, sofisticada de aumentar seu prejuízo. Só isso. E aí fora, ó, estão te ensinando a fazer preço médio. Cuidado com isso, tá? Capital não substitui conhecimento. Olha um perfil de trader comum, o que tem dinheiro e o que está acostumado a correr risco. Vou dar um exemplo. Empresário, empreendedor, quem é de sucesso, né? Um advogado de sucesso, um engenheiro de sucesso, tem grana. Tá? Pessoas acostumadas a lidar com grandes números. E aí vai para o mercado, cria uma armadilha psicológica. Tá? Porque no mundo empresarial, vou dar exemplo principalmente do empresário. Tá? Lá no mundo dele, no mundo empresarial, muitas vezes, ou 100% das vezes talvez, eu acho que sim, né? O mês dele começa negativo. Ah, como? O cara tem dinheiro. Não, mas não é isso. O mês começa negativo. Como? Ele começa o mês com um funcionário para pagar, vai vencer. Ele começa o mês com imposto para pagar. Ele começa o mês com fornecedores para pagar, matéria-prima para pagar, né? Então, ele investe primeiro, fica devendo, para depois receber o lucro. Se ele levar isso para o mercado, não importa quanto dinheiro ele tem, ele vai perder tudo. Por quê? Porque no mercado você não pode perder primeiro para depois ganhar. No mercado você tem que ganhar primeiro e com o próprio dinheiro do mercado depois aumentar sua mão. Tá? Se você vai investir no mercado antes de ganhar dinheiro, você tem que investir em conhecimento. Você tem que estar junto com quem já faz isso. Aí tudo bem, esse investimento é lógico. Agora, investir em contrato para fazer preço médio, não vai perder, depois vou ganhar, é a fórmula da quebradeira. Tá? Eu, por exemplo, já vi pessoas com pouco capital, né, prosperarem. Então, aqui eu tô cheio de traders que já começaram dentro da Master, não trouxeram esses vícios, essas crenças aí de fora, dessa mentirada toda que existe aí, e saíram lá de um contratinho, hoje estão operando com 5, com 10 contratinhos, fazendo os seus R$1.000, R$2.000 por dia, tranquilo. Por quê? Porque não vieram com a cabeça cheia de Fibonacci, MACD, bandeirinha, flâmula, não tinha isso. Já começou olhando para o mercado certo. Tá? Aí consegue. Mas, por outro lado, né, eu já vi pessoas aí com muita grana, perder muita grana. 5, 6, 7 zeros.
no mercado. Por quê? Exatamente porque capital sem conhecimento é apenas combustível para acelerar a desgraça. Só isso, tá? Quanto mais combustível no carro e você não souber dirigir, mais a chance de você bater esse carro. E em alta velocidade, se o carro for bom, tá? Então, isso acontece muito frequentemente. Você tem que escapar disso aí, tá? Aí você fala, então eu não posso aumentar minha mão até quando? Bom, quando então que você pode aumentar a mão? Vamos inverter aí, né? Que é a pergunta talvez mais importante que todo mundo quer saber, porque se você já tem dinheiro, é um sofrimento operar com um contratinho. Eu entendo isso, tá? Só que até aprender, se você não consegue ter disciplina para passar por esse sofrimento, se você não consegue ter disciplina para controlar seu ego nesse início, talvez te custe um valor que você vai arrepender pro resto da vida, tá? Quando é que eu tenho que aumentar minha mão? A resposta é bem simples. Quando eu chego no final do mês e tenho lucro. E quando que eu sei que eu tive lucro? Quando eu tenho que pagar uma DARF, né? Porque como que funciona o day trade? Você opera, todo dia o que você ganhar, você paga 1% de imposto na fonte, que é ali o X9, né? Vai te denunciar para a Receita. Chegou no final do mês, você ganhou lá R$1.000, né? Você já pagou 1% lá, você tem que ver quanto você pagou. Se você não quiser fazer isso, tem calculadoras que fazem isso aí para você e o seu contador pode fazer isso para você também, tá? Chegou no final do mês, o que você tem que fazer? Pegar o que você já pagou, pegar o que você tem que pagar, que é 20% do seu lucro. Se for R$1.000, você tem que pagar 200 de imposto. Você já pagou 50, você tem que pagar 150. Emite uma DARF. É fácil de emitir, tem aí na internet, faça as corretoras, isso tem para todo lado. Emite uma DARF e paga lá R$150. Aí você olha para essa DARF e fala assim, eu sei operar. Paguei imposto, eu sei operar. Olhou para essa DARF, sabe operar, aumenta a sua mão. No final do outro mês, aumentou a mão, olhou para a DARF, aumenta de novo. No outro mês, aumentou a mão, olhou para a DARF, aumenta de novo. Até o ponto que você não paga uma DARF. Aí, opa, o que eu fiz esse mês que eu não paguei uma DARF? Vou reduzir minha mão e vou pensar. É muito simples. A gente não aumenta prejuízo, a gente aumenta lucro. Se você não tem uma DARF no final do mês, qualquer coisa que você fizer, você está aumentando prejuízo. Simples assim, não tem que raciocinar muito. É inteligência simples. Tá? Beleza? Tá? Essa é a forma correta de você subir a escada. É o caminho profissional simples. Tá? Primeiro ganha com um contrato, depois ganha com mais de um contrato, aumenta, vai aumentando, pagando DARF, realizando lucro, pronto. Simples assim. Senão você nunca vai conseguir ter uma renda do mercado, se você não seguir essa regrinha aí. Tá? Bom, se existe uma mensagem que eu quero deixar aqui nesse vídeo hoje, é o seguinte: o problema não é o tamanho da sua mão, não é um contratinho. O problema é a qualidade das suas decisões. Quem perde com um contratinho vai perder com 2, com 5, com 10. Só que mais rápido, mais dolorosamente, mais caro. Então, pare de acreditar que existe lucro na quantidade de capital. Por quê? Porque você tem que procurar lucro na qualidade da sua execução. Quando você aprende a executar e ganhar pequeno, o mercado naturalmente vai permitir com que você ganhe grande, tá? Mas quem tenta ganhar grande antes de aprender a ganhar pequeno, normalmente descobre da pior forma possível que dinheiro não cobre conhecimento. Dinheiro até compra conhecimento. Você pega seu dinheiro, compra conhecimento. Tranquilo. Mas ele não cobre conhecimento. Não tem como você contratar conhecimento para operar para você. Você tem que ter esse conhecimento para você. Tá? Ou se não, põe seu dinheiro num fundo, põe seu dinheiro na renda fixa, aí tudo bem. Tá? Mas aqui, renda variável, fazendo day trade, Fórmula 1, o dinheiro não substitui o conhecimento. Não tem jeito. Você tem que trocar seu dinheiro por conhecimento.
A hora que você tiver conhecimento, você destroca. Você destroca o conhecimento por dinheiro. Tá? Então, primeiro é uma troca, depois é uma troca inversa. Beleza? Gostaram disso aí? Tá? Então, até o próximo vídeo. Mas antes de eu encerrar, tem como você vir ficar aqui comigo e aprender a construir consistência antes de aumentar sua mão. Aqui junto comigo e com a comunidade Masternet, onde você tem uma mentoria continuada. Aqui a gente acompanha diariamente o mercado ao vivo, tá? Todo dia. Tem Daylight, que é abertura de mercado, pré-mercado. Tem como você desenvolver sua leitura junto com a gente. Tem como discutir disciplina. Tem como aprender gestão profissional antes de aumentar seus contratos. Simples, simples. Só você pegar o WhatsApp da Master, enviar a palavra Masternet, seu nome e seu e-mail, e a gente vai mandar um convite para você passar 15 dias ao vivo aqui dentro da Masternet. Fechou? Até o próximo vídeo.